10 e para falar sobre as novas decisões do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro, a menos de 2 semanas para o início do julgamento do plano de golpe de Estado, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o advogado criminalista Leonardo Yarochevsky, que é mestre e doutor em Ciências Penais pela UFMG. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio. É sempre uma alegria estar aqui nesse Jornal de Minas, do Jornal dos Mineiros. Doutor Leonardo Yarochevsky, inicialmente a gente quer ouvir do senhor uma análise técnica sobre essas novas decisões do Supremo Tribunal Federal, dando um prazo aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar, o que a Polícia Federal considerou ser uma violação das medidas cautelares. Tecnicamente, o que isso significa? Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, está cumprindo medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, com respaldo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essas medidas já foram violadas num determinado momento e o ministro decretou a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Veja bem, essas medidas que foram tomadas foi para evitar a decretação de uma medida mais grave, que seria a prisão preventiva. Então, essa prisão domiciliar, o uso de tornozeleira e outras cautelares, elas são... vamos dizer assim, um substituto da prisão preventiva, que quando há risco de fuga, um risco para a chamada instrução criminal, que é o andamento processual, um risco para a ordem pública, que a pessoa em liberdade continue a praticar crimes, Então, dependendo do caso, pode essas medidas serem revogadas e serem decretadas a prisão preventiva. E aí a gente gostaria de entender o outro lado agora. O senhor, como advogado criminalista, o que os advogados do ex-presidente podem alegar em relação ao que a Polícia Federal está considerando descumprimento das medidas cautelares? Como que ele pode se defender dessas acusações? Olha, é importante dizer, Kátia, que esse é um novo inquérito, O ex-presidente, mais 7 envolvidos, estão sendo acusados na trama golpista, julgamento que começa agora no próximo dia 2 de setembro, que já foi marcado, já foi pautado pela primeira turma, pelo ministro presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, E esse inquérito agora, que foi divulgado o indiciamento, o relatório da Polícia Federal, trata-se de um outro inquérito sobre coação no curso do processo, que muitas pessoas chamam de obstrução da justiça. Nesse inquérito que está sendo apurado toda essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Silas Malafaia, Isso aí pode ou não se transformar numa eventual ação penal, numa nova ação penal, com oferecimento de denúncia, recebimento, esse é um processo normal, Isso, em tese, não interfere no julgamento que está marcado para iniciar no dia 2 de setembro pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado, organização criminosa e etc. Repito, é um novo inquérito. Agora, a defesa vai alegar que não houve violação ou que foi antes de ser decretada as medidas cautelares. Parece que, pelo que eu li, havia um pedido de asilo para a Argentina em 2024. Então, isso teria ocorrido antes da decretação das medidas cautelares pelo ministro Alexandre de Moraes. Creio que a defesa pode ir nessa linha. Agora, doutor Leonardo, eu disse que tecnicamente são coisas diferentes. Um é o julgamento da trama golpista e outro é esse novo inquérito. Então não teria relação, vamos dizer assim. Mas o fato da suposta
a suposta medida do ex-presidente Jair Bolsonaro de descumprir as medidas cautelares e essa história da coação, de que ele estaria obstruindo a justiça, pode influenciar os ministros do Supremo no julgamento da trama golpista? Eustáquio, Não, porque, veja bem, tudo que está ocorrendo no julgamento da trama golpista, né, que culminou com os abomináveis atos do 8 de janeiro, né, e que isso já terminou, vamos dizer assim, a fase de colheita de provas, de instrução. Foram ouvidas dezenas de testemunhas arroladas pelo Procurador-Geral da República, testemunha arrolada pelas defesas dos 8 acusados. Já foram apresentadas as alegações finais escritas, tanto do Procurador-Geral da República quanto dos advogados dos réus, e agora vai ser a fase de sustentação oral. O ministro Alexandre de Moraes, ele faz um relatório e é concedida a palavra ao Procurador-Geral da República e depois aos advogados dos 8 acusados. Então, nesse processo, já está, vamos dizer assim, na fase de julgamento. Agora, em relação a esse novo inquérito de coação no curso do processo, chamado, como eu vulgarmente, de obstrução da justiça, que é também prevista no crime de organização criminosa, na lei de organização criminosa, ele evidentemente vai ter um outro trâmite, né? Agora, se o Bolsonaro e outros acusados violarem medidas cautelares impostas, pode, evidentemente, ser, como eu disse, decretada uma prisão preventiva. Mas em relação ao mérito, isso que eu quero dizer, em relação ao mérito do julgamento marcado para início no dia 2 de setembro, esse inquérito que foi concluído com o indiciamento de Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Silas Malafaia, esse inquérito, por si só, ele não tem influência no julgamento da trama golpista. É independente. Agora, esse crime pelo qual foram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, é o crime de coação no curso do processo. De qual processo? Do processo da trama golpista. Eles agiram para pressionar, através de ameaça, através de violência, os ministros do Supremo Tribunal Federal, querendo que fosse concedida uma anistia, né? A anistia extingue não só a punibilidade, extingue o crime. Kátia e Eustáquio, ouvintes da Itatiaia, a anistia é como se fosse passar uma borracha, apagar tudo que ocorreu. É o completo esquecimento. Nós conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o advogado criminalista Leonardo Isaac Arochevski, que é mestre e doutor em Ciências Penais pela UFMG. Obrigada pela presença. Até breve. Eu que agradeço, é sempre uma alegria. Um grande abraço, bom dia, doutor. Um abraço, Eustáquio, um abraço, Kátia.